Olá pessoal do canal Destrancadamente, eu voltei, eu sou o professor Rios, eu fui instrutor de meteorologia no mesmo aeroclube que eu tirei o meu brevet, eu sou engenheiro mecânico, conheço de aerodinâmica, de projetos de aeronaves, inclusive de todos os sistemas que compõem. Tive um curso aprovado pelo MEC, numa faculdade, hoje centro universitário, que é de manutenção de aeronaves. Vamos lá. O objetivo nosso é explicar como que funciona uma caixa preta. Bom, uma caixa preta ela tem dois motivos de existir. Dois motivos de existir. Vou falar do primeiro, depois vou falar do segundo. O primeiro motivo da caixa preta existir é porque dentro da cabine do avião, o piloto ele tem uma análise situacional. Eu vi que 40% das pessoas no Brasil têm medo de voar, então espero explicar para todo mundo porque esse medo é infundado, mas eu entendo, eu tenho medo de barata, é o único animal que é mais macho que eu, então tudo bem. Vamos lá. Se o piloto ele está voando, vamos começar. Se ele está voando, é porque ele teve anos de experiência para voar. Nesses casos de piloto de linha aérea. Meu caso, como piloto privado, eu tinha alguma experiência para voar. O suficiente para checar, fazer o meu voo solo e poder pilotar o avião sozinho. Se eu caísse, era problema meu. E eu vivi todo esse drama que um piloto vive, como o que a gente chama de manicaca. Manicaca é o piloto que está começando. É uma forma de brincar, enfim, vocês sabem como é o brasileiro. É o nome que se dá. Então eu, como piloto privado, e depois fiz o curso de piloto comercial, eu vi quais são os desafios que um piloto tem. Então o piloto ele só pode voar um avião depois de fazer cursos teóricos, práticos, teóricos em cada avião, ser checado em cada avião na prática para saber se ele tem habilidade para conduzir aquele tipo de avião. Não é um brevet e aí você sai voando qualquer coisa, de teco-teco a Boeing, não. Você tem que fazer o que a gente chama de adaptação para cada aeronave. Então veja, o piloto quando ele está voando, ele está capacitado, ele teve capacitação teórico, prática, tempo de experiência, e ele é certificado, ele passa por uma checagem para saber se realmente aquela capacitação dele está na cabeça dele para ele poder voar. Então veja, é praticamente impossível você imaginar a priori que um piloto com todas essas qualificações, capacitação e checagem periódica, mais o exame médico periódico, exame de eletroencefalograma, eletrocardiograma, exame de sangue, é praticamente impossível imaginar a priori que esse ser que não pode beber, não pode dormir tarde, não pode cometer nenhum tipo de abuso, que é olhado por todos os seus colegas todo dia para saber como é que está o olho, como é que ele está, todo mundo conhece a família, enfim, este ser humano é praticamente um monge. Vocês nunca vão ouvir falar de um piloto que foi numa boate bêbado e saiu dando tiro em alguém, isso é impossível. O piloto, ele desde o início que ele decide voar, ele já decide por essa vida monástica, franciscana, é uma vida dedicada à aviação. Piada que a gente conta é que o piloto é aquele ser humano que quando está no chão só fala de avião, piloto homem. Quando está no avião só fala de mulher. E quando está com mulher não sabe o que fala. Então esse ser é um ser especial. É difícil você imaginar qualquer coisa que ele possa cometer de erros. Pode cometer um erro? Pode.
Mas esse erro, ele também tem condições de corrigir, e ele não está sozinho na cabine. Então, a possibilidade desse erro ocorrer ao mesmo tempo com o comandante e o primeiro oficial, assim, para mim, é inimaginável. De onde entra a caixa preta? A caixa preta, ela entra para gravar as conversas, são duas caixas pretas na verdade. A primeira é a caixa preta de voz, e ela serve para gravar as conversas que tiveram na cabine de comando o comandante e o primeiro oficial. E para que serve gravar essas conversas? Porque aí a gente vai ter uma ideia do que passava na cabeça deles. Para quem não sabe, a parte de psicologia do voo é uma ciência que faz parte também do voo. Os pilotos, eles são acompanhados psicologicamente como um recurso humano muito valioso. A companhia aérea que contrata um piloto, seja um piloto de linha aérea, seja um piloto de táxi aéreo, está contratando uma espécie de Neymar. Ele não vai querer nem que ele se acidente da perna, não possa voar, e muito menos que ele venha a não servir mais a companhia. Então veja, é um craque, todo piloto é um craque. Existe alguns pernas de pau? Existe, mas esses não têm futuro na profissão. Eles acabam voando de outras maneiras, aí que eu não preciso explicar. Mas jamais numa linha aérea, jamais você vai encontrar um perna de pau, um piloto perna de pau, minimamente perna de pau, na cabine de comando de uma companhia aérea, ok? Ele não passa de primeiro oficial, enfim. Então, primeira caixa preta vai gravar as conversas. Para quê? Para saber se houve realmente toda aquela conversa que foi preparada anteriormente nos treinos, no simulador de voo, se eles seguiram exatamente aquele padrão de comportamento, de fala. Piloto, durante o voo, a gente brinca, né? Que lá, quando ele está voando, só fala de mulher. Mas normalmente ele está com 99%, eu diria 100% da atenção no voo. Esse 1%, ele fala alguma coisa, mas mantém a atenção. Mas 100% é voar. Não se fala em voo nada além do voo. Dá uma escorregada aqui, conta uma piada, fala uma coisinha ali, mas é só para uma distração rápida de alguns segundos, porque você está focado 100% no voo. Aí o que acontece? Pode ser que por algum motivo se perca aquilo que a gente chama de análise situacional. Por exemplo, eu posso estar voando, já aconteceu comigo, eu já falei num outro vídeo, e aí nessa época eu estava com o instrutor, ele falou, vamos mais por ali e tal, a gente acabou indo mais por ali, e eu acabei tocando com o trem de pouso numa grama alta. Por quê? Porque eu não vi que aquela altura ali poderia bater na grama alta, eu não vi que a grama alta, maneira de olhar ali, não dava para perceber tudo isso. Resultado, eu não tive a análise situacional necessária, mas eu tinha o meu copiloto, que na verdade era o meu instrutor, e nada aconteceu, enfim. Mas a gente vai aprendendo com isso, com essas experiências, eu diria até inocentes, porque aquilo lá não ia dar em nenhum acidente, mas você vai tendo alerta, você precisa manter essa capacidade de análise situacional. Então, na análise das vozes, a gente vai saber se eles realmente tinham a situação deles na mente deles e agiram de acordo com o treinamento que estava na mente deles.
tá ok? Primeira utilidade. Tem outras, mas eu estou simplificando para as pessoas que não conhecem poderem entender. E depois você tem uma outra caixa preta que grava os parâmetros da aeronave. Então você tem uma série de instrumentos, altímetro, que é baseado na pressão atmosférica, você tem a altitude do avião, se estava com o nariz para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Então você tem uma série de parâmetros, se o motor estava acelerando, se o motor não estava acelerando, enfim. Se alguma coisa foi acionada, se não foi acionada, então é um total de 91 parâmetros possíveis nessa caixa. Saiu aí sensacionalistas, ao invés de dizerem, olha, foi gravada 70 e tantos parâmetros, foi gravado 8 a menos. Esses 8 a menos não fazem diferença, porque se fizesse não era autorizado, ok? Então, esses parâmetros, que são parâmetros mais físicos, né? Como eu estava dizendo para vocês, acelerar o nariz para cima e para baixo, esses vão dar ideia para quem estiver analisando do que aconteceu. Mas se aconteceu, aconteceu porque o piloto, na análise situacional dele, deixou acontecer ou fez acontecer. E é de tudo isso aí que a gente vai ver se houve alguma coisa que alterou a aeronavegabilidade da aeronave e fez com que ela caísse. Mas a gente não pode jamais dizer a priori que foi ou a aeronave ou a condição atmosférica, que pode ser gelo, mas podia ter sido qualquer outra. Tem coisa que, enfim, que pode acontecer além de gelo. Então podem acontecer diversas alterações na atmosfera, mas para todas elas o piloto está muito mais do que capacitado há anos. Há anos. A última coisa que o pessoal comentou é sobre manutenção. Gente, o piloto não vai voar se a manutenção não tiver, ok. A companhia aérea não vai ser autorizada a voar se a manutenção não tiver ok. E para deixar claro, cada peça que vai no avião, ela é rastreada. Ela tem um número, desde a fábrica até usar no avião e até ser descartado, ela é rastreada. Então não é uma coisa que nem se faz aí na beira de estrada, não. Vamos destrancar a mente para entender que a aeronave é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a ver quando a gente não conhece a aeronave, tá ok? Então, para pegar todos esses parâmetros e definir quais as possíveis causas do acidente, é que existem essas duas caixas pretas. Eu disse para vocês que eram duas funções. A primeira função é gravar os parâmetros, gravar a voz. A segunda, tem que haver uma degravação, porque aquilo lá não é gravado que nem disco ou fita ou CD ou gravação da Anitta, tá ok? Aquilo lá é gravado de uma outra maneira, mas a gravação está lá, para poder garantir, inclusive, que essa gravação seja muito bem feita. Aí ele vai pegar aqueles parâmetros, aqueles códigos que foram gravados lá, praticamente com linguagem de máquina, que o computador usa, mas enfim, a gente grava lá com aquela linguagem, e aí vai tirar, interpretar os dados como informações, e aí o pessoal altamente especializado, de nível internacional, a gente não pega um cara porque tem gente que acha que você vai no bar e fala, não está fazendo nada, vai lá me ajudar, pelo amor de Deus. São pessoas bastante capacitadas, de novo, capacitadas, treinadas, qualificadas, checadas, tá ok? Então, fica dado o recado, é para isso que serve na verdade são duas caixas pretas. E ó, quem tem medo de voar, dê seus comentários aí, porque se for necessário, a gente grava mais alguns vídeos para destrancar a mente
das pessoas, tá ok? Um abraço, até breve, até o próximo. Se inscreva. Tchau, tchau.